Olá, eu sou a Adriele Regine e você está no canal da Tag Experiências Literárias. Hoje vamos falar um pouquinho sobre Moisés Negro, do Alain Mabankiko. Pois então, esse livro, Moisés Negro, é o livro da Tag Curadoria de dezembro. E é uma grata surpresa para encerrar o ano, digamos assim. Ele tem mais de 12 obras publicadas, entre poesias e romances, e ele tem uma perspectiva muito importante de falar sobre o Congo, né? Esse livro se passa no Congo, seu país natal, só que ele está proibido de ir para esse país desde 2015. Então, a forma que ele tem de possibilitar adolescentes e jovens, pessoas do Congo, recriem uma esperança, né, de um país melhor, de uma condição de vida melhor, ele escreve, né? Então ele diz que não poder voltar ao Congo é como se tivesse amputado o braço e a perna dele, sabe? Assim, precisa redobrar o trabalho para se conectar ainda mais. Importante frisar que esse livro foi uma indicação do Mia Couto, né? Que também é um escritor africano. Ele só foi conhecer Buchemicheta quando a Tag traduziu um livro delas para o português. Por sinal, é uma ótima indicação. Quem conhece o Alain são os países da África que falam francês e os franceses, sendo que ele é um escritor super premiado, né? Então, Mia Couto faz essa crítica, né? De tipo, como é que eu tô nesse continente e eu só vou conhecer essa escritora porque ela foi traduzida pela Tag no Brasil, sabe? Então, é importante a gente começar a pensar sobre o que é que a gente tem lido de África, como a gente tem lido de África, e de que forma a gente pode melhorar essa relação, né, de entender essa literatura, de como essa literatura cresce. Nesse processo de escrita do Alain, né, a gente percebe que ele fala muito sobre a Pointe-Noire, que é uma outra cidade, uma cidade portuária, né, uma cidade em que o comércio é muito vivo no Congo, e foi também a cidade em que ele nasceu, né. Eu acho que tem essa relação de que ele fala sobre se conectar com esse Congo, nesses atravessamentos, né, e a gente entra especificamente nessa história do Moisés Negro, que conta a história de um menino órfão. A história começa com ele com 13 anos, mas ele conta toda a sua trajetória, assim, desde quando ele chegou no orfanato até o estado de loucura dele, né? Já digo que tem 1000 spoilers nesse vídeo, então se você não gosta de spoilers, volta aqui depois que lê, tá? Mas, assim, eu vou explicar um pouquinho de qual é essa trajetória. O livro se divide em 4 grandes pontos da vida desse Moisés, né? Desse Moisés Negro. E a metade do livro, praticamente, é ele dentro desse orfanato, um orfanato em Loango. É uma cidade litorânea do Congo, né? Então, esse orfanato ficava como se fosse no meio do mar. Então, muitas ameaças para esses jovens era tipo, você vai ser comido pelos tubarões, enfim, né? Para eles nunca fugirem, né? E o que mais me chamou a atenção nesse livro é como o Alain consegue trazer na narrativa, a narrativa toda em primeira pessoa, é o Moisés que conta sua própria história, subjetividades tão importantes. Não tem uma correlação com inocência, não é sobre isso, assim. Eu acho importante frisar, porque toda vez que a gente fala de criança, a gente fala sobre perda de inocência, não é sobre isso, porque, assim, Moisés já teve uma vida que ele perdeu pessoas muito importantes para ele, que davam o mínimo de afeto. Então, já desde sempre, ele entende estratégias, né, como se articular de uma forma possível para conseguir existir naquele lugar. O livro começa e ele fala sobre o padre Mopelo, né? E esse padre é a primeira referência de pai que ele tem nesse lugar, né? Nesse orfanato, que é o orfanato de Loango. E aí acaba que ele é demitido, né? Começa um processo de socialismo na República do Congo. E aí esse diretor, que é um diretor super agressivo, que na verdade ele só queria relações políticas, ele só queria poder, né? E aí eles entregam esse orfanato para ele cuidar, entendendo que ele vai poder fazer o que ele quiser. Então ele emprega seus sobrinhos, por exemplo, ele maltrata as crianças, enfim, porque ele entende que ali é o espaço dele reinar. E esse diretor, que se chamava Dieudonné Ngomomako, ele dizia que ele era a personificação do faraó vil da Bíblia, que intimidava o povo hebreu. E eu me perguntava por que Deus hesitava tanto em atingir nosso orfanato com aqueles temíveis pragas do Egito. Então ele fica se questionando, porque ele rezava tanto para que jogasse uma praga nesse diretor, né, que maltratava tanto eles, que o único momento de alegria e de felicidade, de afeto que ele tinha era justamente com o padre Mopelo, que ele chama de papai, né. A primeira parte do livro ele já é retirado desse contexto, apesar de que ele aparece ao decorrer do processo nessas lembranças desse menino, né, desse único afeto que ele tinha. E dentro desse lugar também, do orfanato de Loango, ele desenvolve uma amizade muito bonita, assim,
que é justamente com Bonaventura e Cocolo. Enquanto ele sacava das estratégias que ele tinha que conseguir, né, de se estabelecer naquele lugar, Cocolo, ele era super inocente, ele se preocupava com as pessoas, ele tinha compaixão, sabe? Isso meio que questionava a percepção do Moisés, assim, em relação às coisas, o que é bem interessante pensar. Esse nome Moisés foi dado, inclusive, pelo Padre Mopelo para ele, justamente entendendo esse lugar. Só que é um nome ridiculamente grande, né? E ele ficava se questionando por que o nome tão grande, e era a tradução, o livro começa falando desse nome, inclusive. Nomes são coisas importantes, né, assim, na cultura africana. E aí o nome significava: demos graças a Deus, o Moisés negro nasceu na terra dos ancestrais. Mas ele era escrito em Lingala, que é uma língua banto muito falada no Congo. Ele sempre ficava se perguntando por que esse nome tão grande. No dia que ele ia, de fato, perguntar para o Papa Mopelo, ele simplesmente não vai mais. Todas as vezes que ele tem algo para perguntar para alguém, algo para esclarecer para alguém, algum tipo de afeto que ele quer desenvolver com aquela pessoa some da vida dele. Talvez isso seja o principal resquício, a principal marca. Pensar como ele fica louco, né? Essa loucura dele no final da obra. E aí ele desenvolve essa amizade. Ele fala assim: minha amizade com Bonaventure era como a de um paralítico com um cego. Ele andava por mim, eu via por ele, e às vezes era o contrário. Quando não o via, procuravam em todo canto. E aí tem uma parte importante de se pensar que Bonaventure era apaixonado por aviões. E ele sempre dizia que os aviões iam passar, pousar no pátio e resgatar ele. E isso é uma coisa que você fala assim: nossa, que coisa dentro daquele lugar, enfim e tal. E aí essa amizade, ele marca muito esse lugar do orfanato, porque Bonaventure apanhava muito dos colegas, assim. Por essa doçura que ele tinha mesmo, por essa compaixão. Apesar dele ser um menino com porte grande, né, que podia meter medo, ele era super doce, ele não era agressivo. Os gêmeos Sons de Tala Tala, ele batia muito no Bonaventure. Então, Moisés, com raiva, ele foi se vingar. Pegou um pouquinho de pó de pimenta, né, e sabia que eles escondiam comida embaixo da cama, foi lá, sorrateiramente de noite, colocou. E eles tiveram uma diarreia monumental, assim, né? Tanto que Bonaventura ficou muito: meu Deus, eles vão morrer. Ele não sabia que Moisés tinha feito isso. Só que os gêmeos sabiam, né? E aí, em vez de... E Moisés ficou temeroso de apanhar por quando eles descobrissem. Mas em vez disso, eles começaram a respeitar ele. E aí deram a ele o apelido de Pimentinha, que é justamente o título desse livro em francês, que é Petit Piment. E esse apelido, ele percorre toda a história, porque ele vai crescendo e vai se denominando Pimentinha, né? E nesse processo de ele começar a ser reconhecido pelos os gêmeos terror do orfanato, eles convidam ele para fugir de Loango. E aí eles fogem, Bonaventure não quis ir com ele, né? Ficou super chateado, e isso vai atormentando ele. Além de Papai Mopelo, tinha Sabine Niag, que era a enfermeira do local. Também ele ficou muito doente na véspera do aniversário dele de 13 anos. E nesse processo, ela é demitida, e aí ele espera muito que ela vá no outro dia cuidar dele, e ela não aparece. Então aí já tem a segunda perda. Quando ele foge desse orfanato, a gente tem a terceira perda dele, que é justamente esse amigo, né, o Bonaventure. Todas essas pessoas, elas ficam recorrentes no livro, né, como se fosse uma memória sempre dele. Em alguma instância essas pessoas estão com ele, em alguma instância ele lembra dessas pessoas. E aí eles fogem de Loango e vão para Ponte Nori, justamente para o Mercadão, né? Ele começa a observar como as coisas funcionam naquele mercado, de que forma pode fazer. Ele se torna um garoto em situação de rua, e aí faz pequenos furtos, rouba pneus, enfim, negocia. E eles vão tentando sobreviver naquele processo. Tem uma parte importante no livro que ele foge de Loango, ele tem 13 anos. Mas você só vai conseguir entender essa cronologia das coisas prestando atenção nas idades que o Alain nos apresenta, né? Então ele fica mais ou menos de 13 aos 16 anos na rua, né? Vivendo essas situações. Aí ele começa, tem uma parte que ele fala assim, que é muito interessante pra gente entender que esse garoto, ele tinha uma perspectiva, né? De outras coisas. Ele fala assim: eu não me via passando o resto da vida junto a esse bando de estropiados que só aumentava a cada semana, a cada mês, a cada ponto de eu não conhecer mais alguns deles e de brigar sem parar com outros para me impor. Então aqui a gente já entendia que ele tinha uma outra perspectiva, e nessa perspectiva ele vai desbravando a cidade, né? Conhecendo outros lugares, conhecendo outros bairros, né? E assim ele chega a Troyes e conhece a Madame Fiat 500, né, que é a dona de um bordel de meninas do Zaire.
E aí a vida dele muda. Ele tem uma passagem que ele fala assim: nesses momentos de vagabundagem que eu fui parar no bairro Troescentes, onde conheci uma mulher que mudaria meu destino, para o bem ou para o mal. Depende de como veríamos as coisas. Madame Fiat 500, ele consegue um trabalho como estivador. Ele começa a trabalhar com ela, né, nesse bordel, com essas meninas que sempre cuidaram muito bem dele. E aí ele vai desses 16 aos 19 nessa casa, cuidando dessas meninas, enfim, tipo um faz-tudo. E aí essa mulher que olha pra ele de verdade, né, com afeto, ela pega e arranja o emprego dele de estivador. E a gente entende que ele fala que passa 10 anos nesse trabalho. Então se ele tinha 19 e ele passa 10 anos nesse trabalho, a gente entende que ele tem 29 quando ele enlouquece. E ele enlouquece porque, assim como quando ele estava no Mercadão, o prefeito, chamado François Maquelet, fez uma limpa no Mercadão, tirando, que era uma campanha, né, partidária que ele fazia para se reeleger, que chamava tirar os mosquitos do mercado, que era justamente eles. E aí eles são escorraçados de lá, e aí vão para outra parte da cidade. E aí, quando ele tá com esse 29 anos, mais ou menos, né, ele sempre ia visitar a mamãe, ela tinha dado uma casa a ele, enfim, ela sempre ia visitar a mamãe. E aí, mamãe Fiat 500. E aí esse cara cria uma outra campanha justamente para se reeleger, que era justamente para tirar os bordéis, né, das mulheres do Zaire, porque tinha uma rixa do Congo com o Zaire, principalmente dessas mulheres. Então, o título da campanha dele era Ponte Nós Sem Putas do Zaire, né? E aí ele fez tipo uma caça às bruxas dessas mulheres nesse processo. A ponto de quando ele saiu do trabalho e foi visitar a mamãe Fiat, ele viu um cenário de guerra nesse lugar. E aí que começa o sintoma todo dessa loucura, né? Ele entende... E ele descreve isso muito bem, que é como se fosse um abismo na mente dele. Ele ficava vagando. Enfim, aí ele consegue voltar pra casa, mas aí ele já começa a ver alucinações, anões de jardim, ele não vai mais trabalhar, enfim, aí todo um abismo acontece ali, porque ele perde de novo mais uma relação de afeto. E aí eu acho que não suportou toda essa dor. Quando ele fala, né, que essa mulher ia mudar a vida dele pro bem ou pro mal, depende do que a gente vê, dali eu não imaginava em nenhuma instância que ele ficasse louco. E eu fico pensando como... Loucura é um assunto que me toca muito, assim, de pensar qual é a linha tênue, né, da gente perder a sanidade. Ele tinha um vizinho chamado Coco Lopango, que meio que queria ajudar ele de alguma forma, e aí conversou com esse neurocientista, né, pra avaliar ele, enfim, aí começou um tratamento, não deu certo, e aí levou ele num curandeiro, também começou um tratamento, e aí ele queria um afeto com esse curandeiro, com sua esposa, um tempo... que o curandeiro não quer mais tratar ele porque diz que ele é um falsário, que ele fica fingindo esses abismos, que não existe nada disso, que na verdade ele queria... que ele tinha que pagar o dinheiro dele, porque esse curandeiro, ele entendia que só podia receber o dinheiro da pessoa quando ele curasse a pessoa. Então ele tinha entendido que ele tinha curado ele, apesar de não, ele continuava no mesmo abismo, né? O vizinho dele diz a ele que ele não pode culpar todo mundo, que às vezes ele também pode errar. E aí que toma isso como verdade, né, que tipo, poxa, ele tava certo, né, sobre isso. E aí a terceira e quarta parte do livro são partes fininhas, né, que justamente é como se fosse o desfecho desse Moisés, numa perspectiva de ele tentar subverter a loucura dele, né. E aí ele tem uma passagem no livro sobre Robin Hood, que era muito o que ele acreditava ser. Que quando eles faziam todo aquele roubo no Mercadão, enfim, era muito mais uma questão de roubar dos ricos para sua sobrevivência, a sobrevivência dos pobres, a sobrevivência dos desvalidos, né? E aí tem uma passagem que os gêmeos brigam com ele no sentido de, tipo, para de ficar dando as coisas que a gente consegue para os desvalidos, né? Tipo, os desvalidos somos nós. Ele tinha muito essa perspectiva do Robin Hood. Pede para um costureiro fazer uma roupa toda verde, com capuz, com uma pena, tipo do Robin Hood. Vai num marroquino e compra uma faca, paga ele. E entende que o causador de todos os seus males era justamente o François Maquelet, que era o prefeito, né? Que fez toda aquela caça, tanto no mercado quanto a caça às putas do Zaire. E aí ele vai pra matar esse cara. E pelo que eu entendo, ele mata. Aí eu já não sei se isso é da cabeça dele ou se isso é de fato o que aconteceu. E aí ele vai pro manicômio judicial, né? Que parece muito com o Loango.
Que aí o capítulo se chama Loang, então é como se fosse o retorno. A gente não sabe o que acontece com o diretor. Ele começa a sua queda, Moisés ainda estava no orfanato, mas a gente não sabe o que é que acontece de fato. Quando ele se emparamentou todo para matar alguém, a gente pensa que seja esse diretor e na verdade não é, porque ele entende que quem tirou tudo dele foi o François. E aí ele volta para esse lugar e começa a escrever. Ele escreve páginas sem fim sobre essa história, e aí a gente entende que talvez o livro se estabeleça nesse lugar, né, de quando ele volta para escrever essa história, e ele entrega para um amiguinho que ele faz dentro desse lugar, desse espaço, que se chama Nideko Nayokala, que fala exatamente a mesma coisa do Kokolo. Vou desenhar aviões até o dia em que vi um de verdade aterrissando na frente da entrada do asilo para me tirar daqui. E aí eu não sei, porque a gente não sabe o que acontece com o Kokolo. Ele sempre fica com esse remorso do Kokolo, mas a gente não sabe o que de fato acontece. Então, não sei. E nesse trecho aqui que ele fala isso, é justamente que ele fala, nossa, eu tinha um amigo que também fazia isso com os aviões. Aí o Nideko pergunta, como era o nome dele? Aí ele fala, Bonaventure. Bonaventure de quê? Aí ele fala, Bonaventure Kokolo. Aí ele se vira, fica aéreo, e aí ele diz isso dos aviões. E o livro acaba aqui, sabe? E ele fica reverberando em você diversas vezes sobre diversas coisas. Não tem pontas soltas. A narrativa te prende, né? A narrativa do Alain te prende, não tem pontas soltas, mas você fica se questionando sobre diversas coisas dessas subjetividades, né? Desse corpo, assim, no processo. Eu super indico, assim, o livro. Eu queria muito saber o que acontece com o Kokolo e com o diretor, né, nesse processo. Tem diálogos super densos, mas me fez rir diversas vezes, assim. As sacadas são muito geniais desse menino. Então, me fez rir diversas vezes e me fez, às vezes, voltar e falar assim, não acredito que isso aconteceu, sabe? Porque eram muitas coisas. Eu acho que eu fiquei pensando assim, depois não tinha como não enlouquecer. Porque é uma pessoa que já nasceu do abandono, assim, né? No final das contas. Ele foi deixado muito recente no orfanato. Então ele já nasceu desse abandono. Não tinha nenhum vínculo possível de afeto. Tudo que ele tinha foi tirado dele gradativamente. E eu acho, inclusive, que ele sobreviveu até muito aos 29 são. Nesse processo, ele tinha encontrado um lar. E aí o lar foi desfeito. Foi desfeito por uma campanha política, né? A política aparece muito nesse livro, assim, entendendo esse projeto que foi dessa revolução no Congo, dessa república, do socialismo, enfim, dos trâmites políticos, aparece bastante. Mas eu acho que o que mais chama a atenção, para além dessa África e de etnias que se dialogam, ou às vezes se repelem, mas o que mais chama a atenção é a subjetividade, né? A gente tem vindo de uma maré de escrita africana que quer falar sobre subjetividades, e a gente precisa pontuar isso, assim como a escrita brasileira, né? A gente quer falar sobre outras coisas, a gente quer falar sobre afeto, a gente quer falar sobre encontros, a gente quer falar sobre família. Você vai acompanhando essa trajetória de Moisés, que vai dos 13 aos 40, processo de vida que não é só sobre África, né? Um processo de vida humana, assim, mesmo. Um processo de pessoa que pode acontecer em qualquer lugar do mundo, que o pano de fundo é uma condição cultural e política da África, do Congo especificamente, mas que pode acontecer com qualquer pessoa. Qualquer pessoa em um lapso de segundo pode perder toda a sanidade, sabe? Porque a gente não sabe de fato o que é que acontece por dentro, o que é que acontece nessa mente, mas nesse processo de se entender no mundo, né? Eu acho que Moisés foi um grande lutador nessa perspectiva, foi um grande estrategista, principalmente, de pensar formas de existir nesse espaço, mas que, em alguma instância, foi impossível lidar com tudo, né? Tem outros 3 livros já traduzidos do Alain, todos publicados pela editora Malê. Enfim, eu acho que é isso. Muito obrigada e até a nossa próxima resenha. Até mais!